Hoje, na escola dominical, meditaremos no texto que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Senhor, és tu? Manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Amada igreja, esse texto é um texto muito propício para esses dias pelos quais nós estamos passando. Após alimentar uma multidão com a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus Cristo dá uma ordem aos seus discípulos que eles embarquem e passem para o outro lado. Jesus, porém, fica ali orando sozinho. Mas o texto nos diz, no verso 24, que há um momento de intranquilidade para os discípulos. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O verso 25 continua: "Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar." Aqui nós temos o primeiro ensinamento. Os discípulos estavam passando por grande dificuldade, como nós também estamos passando por uma grande dificuldade. Jesus Cristo anda por sobre as águas quase 6 quilômetros para chegar até os seus discípulos. Jesus Cristo está disposto a enfrentar qualquer dificuldade para chegar até nós e nos acudir nos momentos de dificuldade. Mas chegando perto do barco, o texto vai nos dizer que os discípulos não reconheceram Jesus Cristo. Acharam que ele era um fantasma e ficaram com mais medo. Ora, muitas vezes, nós não focamos os nossos olhos em Jesus Cristo. E aí, quando Jesus Cristo chega para nos acudir, para nos salvar, nós não reconhecemos Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo corrigiu esse momento, como vai corrigir também conosco, no verso 27, que diz o seguinte: "Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Expressões magníficas do Senhor Jesus Cristo que nós devemos guardar em nossos corações. Tende bom ânimo. O ânimo é um sentimento que nos leva à coragem. O ânimo não é um sentimento efêmero, é um sentimento constante. E a coragem, como eu já disse, que está no ânimo, nos leva a enfrentar os momentos de dificuldade. Na segunda expressão, ele diz: "Sou eu." Quando Jesus Cristo diz isso, "sou eu", ele está nos remetendo ao nome grandioso dele, Jeová. E nesse nome nós precisamos entender que é o Deus altíssimo e grandioso que está conosco. Criador de todas as coisas, Salvador, aquele que cuida de nós,
aquele que está disposto a nos acudir em momentos difíceis, aquele que tem a boa mão sobre nós. E finalmente ele diz o seguinte: não temais. Vejam bem, Jesus Cristo pega uma palavra negativa ou não e a transforma em um momento positivo para nós. Ele não quer dizer que nós não teremos medo, claro que nós teremos medo, mas com a coragem, o bom ânimo e com ele à nossa direita a nos ajudar, nós enfrentaremos o medo com mais resiliência e com mais força. Mas estas palavras trouxeram ânimo realmente para os discípulos. Tanto é que Pedro reanima a sua fé e quer ir até Jesus Cristo. E muitas vezes nas dificuldades nós somos animados e queremos ir até Jesus Cristo. Pedro queria andar sobre as águas. E Jesus Cristo diz: venha, Pedro. Pedro vai. Mas Pedro comete um erro que nós também cometemos. Pedro tira o foco do Senhor Jesus Cristo. Para de olhar para Cristo. Vai olhar para o vento, vai olhar para as ondas. E agora, muitas vezes, nós olhamos para a pandemia, para as notícias negativas, para as fake news, chamadas fake news. Então nós desviamos o olhar e certamente nós vamos ser envolvidos pela pandemia, como Pedro foi envolvido pelo mar. Pedro estava submergindo, mas Pedro lembrou de buscar o Senhor Jesus Cristo e ele disse: Senhor, salva-me. E é isso que nós devemos falar nesses tempos de pandemia, quando estamos aflitos no meio dela. Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E imediatamente o Senhor Jesus Cristo pegou na mão de Pedro e o tirou de dentro daquela tormenta. O texto continua e nos diz que eles foram para dentro do barco, e quando eles entraram no barco, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Nós teremos que tirar duas lições desse texto grandioso. A primeira é que Jesus Cristo está pronto para nos salvar. Ele está pronto para andar quilômetros, ele está pronto para andar sobre o mar, ele está pronto para andar no meio da pandemia para chegar até nós e nos salvar. E o segundo ensinamento é que nós devemos ter foco em Jesus Cristo. Sempre buscar Jesus Cristo. Não olhar para um lado e para outro, nem para as notícias que nós estamos ouvindo, mas olhar para Cristo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Que o Senhor Deus nos abençoe neste domingo. Amém, Senhor. Cada sonho que eu tenho aqui, eu deixo